21 de dezembro de 2020. Apresentação de seminário avaliativo em forma de vídeo do componente curricular Lógica e Conjuntos. Apresentado pelo estudante João Vitor da Silva Gomes, do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Orientado pela professora Caliana Dias, da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Irei falar sobre relações entre conjuntos. Primeiro, a introdução. Relações. Quando pensamos em relações ou em estar relacionado, a primeira coisa que vem à nossa mente são relações pessoais ou familiares. Por exemplo, Rose tem uma relação com Paulo. São casados. Beto e Marisa são primos. Têm uma relação de parentesco. Amanda e Débora são irmãs. Obviamente, estamos mais interessados em relações dentro do contexto matemático, como, por exemplo, 2 menor ou igual a 5, isto é, 2 está relacionado com 5 pela relação menor ou igual. 1 e 2 está contido em R, que no caso são os números reais, ou seja, o intervalo 1 e 2 está relacionado com o conjunto dos números reais positivos pela relação de inclusão. Agora vamos citar algumas das relações. Relação de pertinência. Para começar, devemos entender a relação entre os conjuntos e os elementos que o formam. Quando um objeto é um dos elementos de um conjunto, dizemos que ele pertence ao conjunto. Para isso, utilizamos pertence e não pertence. Exemplo: 8 pertence a F. 1 pertence a F. 10 não pertence a F. 5 não pertence a F. Outra relação é a relação de inclusão, que dizemos que um conjunto A está contido em um conjunto B se e somente se qualquer elemento de A também é um elemento de B. Usamos notação A contido em B para indicar que A está contido em B, simbolicamente. A contido em B está contido em B implica se somente se para todo x, x pertence a A e pertence a B. A negação de A estar contido em B é indicada pela notação A não está contido em B, que se lê A não está contido em B ou A não é subconjunto de B. Neste caso, existe pelo menos um elemento em que A não está em B. Simbolicamente, A não está contido em B se somente se existe x contido em A e x não contido em B. Exemplo: primeiro, A e B está contido em ABC. Segundo exemplo, o conjunto P, 2, 4 e 6 está contido nos números naturais. A relação de igualdade. Dizemos que os conjuntos A e B são iguais e denotamos A igual a B, quando esses conjuntos têm exatamente os mesmos elementos. A definição acima pode ser reescrita na linguagem lógica da seguinte forma: A igual a B se somente se para todo x, x pertence a A se somente x pertence a B. Quando o conjunto A não é igual ao conjunto B, dizemos que A é diferente de B
e usamos a notação usual A diferente de B. A não é igual a B. Neste caso, existe pelo menos um elemento de A que não pertence a B, ou existe um elemento de B que não pertence a A. Logo, podemos escrever A não é igual a B se somente se existe X, X pertence a A e X não pertence a B. Ou existe Y, que Y pertence a B e Y não pertence a A. Exemplo: ABC igual BCA igual a BBC. Segundo exemplo: X pertence aos números reais, X igual a 1 é igual a 1 e menos 1. Agora eu vou falar sobre conjunto verdade ou solução das relações. O conjunto verdade ou conjunto solução é o conjunto dos valores de U que são raízes da equação, ou seja, são valores que, ao substituírem as incógnitas, tornam a equação verdadeira. Indica-se por V ou S. Para a equação 2x mais 4 igual a 0, cujo conjunto universo é U igual a menos 2, 0 e 2, temos que, desses três elementos, apenas o elemento menos 2 torna a equação verdadeira, pois 2 vezes menos 2 mais 4 igual a 0. Temos então que o conjunto verdade ou solução é V igual a menos 2 ou S igual a menos 2. Agora, a relação binária. Uma relação binária, ou apenas relação, é definida sempre sobre dois conjuntos A e B que podem ser iguais ou diferentes, estabelecendo alguma regra para relacionar um elemento A pertence a A com outro elemento B pertence a B. Dados dois conjuntos A e B, uma relação R de A para B ou de A em B é um subconjunto do produto cartesiano AXB. Sejam os conjuntos, exemplos, sejam os conjuntos A 0, 1 e 2 e B 1, 2 e 3, suponha que um elemento X em A esteja relacionado com o elemento Y em B, se e somente se X menor que Y. A notação XRY quer dizer que X está relacionado com Y, onde R é o nome da relação, neste caso, X menor que Y. Logo temos que 0 está relacionado com Y, porque 0 menor que 1, 0 está relacionado com 2, porque 0 menor que 2, 0 está relacionado com 3, porque 0 menor que 3, 1 está relacionado com 2, porque 1 menor que 2, 1 está relacionado com 3, porque 1 menor que 3, 2 está relacionado com 3, porque 2 menor que 3. Por outro lado, a notação X não está relacionado com Y, quer dizer que X não está relacionado com Y. Agora, as relações inversas. Seja R uma relação de A para B, a relação inversa R elevado a menos 1 de B para A é definida como R elevado a menos 1 igual a Y e X pertence a B vezes A, e X e Y pertence a R. Essa definição pode ser reescrita operacionalmente como: para todo X pertencente a X, Y pertence a Y.
y e x pertence a r elevado a 1, se somente se x e y pertence a r. Exemplo: sejam os conjuntos A igual a 2, 3 e 4 e B 2, 6 e 8, seja R a relação divide de A para B. Para todo x e y pertence a x a vezes B, x a relação de y, se somente se x e y. R é igual a 2 e 2, 2 e 6, 2 e 8, 3 e 6, 4 e 8, que são as relações onde ocorre a divisão. A inversa seria 2, 2, 6, 2, 8, 2, 6, 3, 8, 4, que no caso é onde caso y é o múltiplo de x. Aí está a demonstração do exemplo. Agora, relações de equivalência. Dizemos que a relação R é de equivalência quando R for uma relação reflexiva, simétrica e transitiva. O caso mais óbvio de relação de equivalência é a igualdade em um conjunto numérico. Por exemplo, a igualdade no conjunto dos números reais. É reflexiva para todo x pertencente aos números reais, x igual a x. É simétrica para todo x e y pertencente aos números reais, x igual a y e y igual a x. É transitiva para todo x, y e z pertencente aos reais, x igual a y e y igual a z, logo x igual a z. Relação reflexiva. Uma relação R em um conjunto A é chamada de reflexiva se x e x pertence a R para todo elemento x pertence a A. Todo x está relacionado a si mesmo. Exemplo: seja A igual a 1, 2 e 3 e R igual a 1 e 1 e 1 e 2, então R não é reflexiva, pois 2 e 2 não pertence a R. R é reflexiva, pois 1 e 1 pertence a R. Relação simétrica. Uma relação R em um conjunto A é chamada de simétrica se y e x pertencem a R, sempre que x e y pertencem a R. Se x está relacionado a y, então y está relacionado a x. Exemplo: seja A igual a z com todos os inteiros e seja R a relação R igual a A e B pertence a A vezes A maior ou menor que B, determine se R é simétrica. Se A maior ou igual a B, então não é sempre verdade que B maior que A. Exemplo: 2 maior ou igual a 1, mais 1 menor que 2. R não é simétrica. Relação transitiva. Uma relação R sobre um conjunto A é dita transitiva se sempre que A está relacionado com B e B relacionado com C, então A relacionado com C. Por outro lado, R sobre A é uma relação não transitiva se existir A, B e C em A, tais que A relacionado a B e B relacionado a C, mas A não relacionado a C. Se tais A, B e C não existirem, então R é transitiva. A relação 1 e 2
1 e 3, 4 e 2 sobre A 1, 2, 3, 4 é transitivo? Como não é possível encontrar os elementos A, B e C, tais que A e B pertencem a R, B e C pertencem a R, mas A e C não pertencem a R, R é transitivo. E assim encerro o meu seminário.